dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bem-vindo à nossa live Café com Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Claudinei. Claudinei, você tá aprendendo, hein, Claudinei? Seu primeiro, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, Helena Rocha. Bem-vindo, galerinha. Bem-vindo, Jean. Bom dia, bom dia, bom dia, Valdelice. Bom dia. A vitória é certa. Enfrentou milhões de guerras para chegar aqui. Salvador está chovendo com força. A água está caindo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Gina Matos. Deixa eu adicionar a Gina aqui de uma vez. Estou mandando logo o convite. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos ter uma das maiores líderes do Brasil aqui na nossa live, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Gina. Daqui a pouquinho a gente começa, hein? Bom dia, presidente. Vou parar meu caderno de anotação que eu quero encher ele hoje. Bom dia, meu povo. Bom dia, Kilce. Bom dia, bom dia, bom dia, Lúcia. Bem-vindo, Vinícius, diretamente de Belo Horizonte. Gina Matos. A vitória é certa. Você está disposto a esperar? Ela vai chegar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Joana. Bom dia, meu povo. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Hoje eu estou em casa. Terça e quinta, agora eu vou fazer live em casa. Preparei logo um litrão aqui, ó, de Hype Green, que vai ser só alegria hoje. Em Salvador tá chovendo, então vai ser uma benção essa live hoje aqui. Se prepare, que chuva é benção. Galerinha, vamos lá, vamos começar a nossa live. Hoje vai ser uma live muito especial, estou ansioso por essa live aqui. Tenho certeza que a gente vai sair daqui muito mais fortalecido. Toda vez que a nossa mente recebe uma informação, ela expande e ela nunca mais volta a ficar do mesmo tamanho. Se a gente está usando ou não, né, o que a gente tem na mente é outra coisa. Mas que ela está aqui, uma hora você vai poder usar. Beleza? E eu queria começar hoje falando um pouquinho sobre como a gente pode aprender no dia a dia a usar bem as palavras. E o versículo bíblico hoje, ele está no livro de Mateus, tá? Mateus, deixa eu abrir aqui, Mateus 12, 34 e 35, tá? É uma passagem bíblica, deixa eu ver no comecinho aqui, não fala nada no comecinho, mas a passagem bíblica Mateus 12, 34 e 35 diz o seguinte, né? Pois do que há em abundância no coração, disto a boca fala. Vale a pena até repetir. Do que está cheio, do que tem abundante, do que tem muito no coração da gente, é o que a nossa boca fala. E aí continua assim dizendo o seguinte, pois do que há abundância no coração... Não, já repeti isso aqui. Mas eu vos digo... Não, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Resumindo a história, quem é bom e quem é mau é mau. Né? Não adianta falar, fulano é mau, mas ficou bonzinho de uma hora para outra, e nem quem é bonzinho de uma hora para outra fica mal de uma hora para outra. Então, eu quero que você entenda que o versículo bíblico de hoje, ele fala que a boca fala do que o coração está cheio. E que o homem bom do seu tesouro tira coisas boas e o homem mau do seu tesouro tira coisas más. O que esse versículo bíblico ensina para mim e para você nesta manhã de hoje? E tem gente que já chega só depois desse nosso devocional e às vezes está perdendo, quem sabe, os melhores minutos da live. Deixa eu dizer para você, assim como uma mosca, né? Que cai às vezes dentro de uma sopa, aí você joga a sopa fora, ou uma mosca cai num perfume e contamina ali o perfume, né? Deixa eu dizer uma coisinha para você, palavras mal colocadas, e às vezes a gente não pensa para falar algumas coisas, palavras mal colocadas podem literalmente comprometer profundamente o relacionamento importante, sabia? Às vezes tem um relacionamento com alguém de muitos anos e você fala algo e machuca a pessoa e pode ser que aquele relacionamento acabou por causa daquelas palavras. Muitas vezes a gente, sem perceber no dia a dia, na correria do dia a dia,
Às vezes a gente destrói, né, amizades antigas, vínculos antigos, né? Só porque a gente não é cuidadoso com aquilo que a gente fala. Você sabia que uma palavra gentil, uma coisa boa que você fala para alguém, pode fortalecer laços, enquanto uma palavra áspera, uma palavra maldita, na hora, no momento errado, ela pode ferir e gerar ressentimentos para longos tempos, duradouros. Às vezes você diz que quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece, né? Às vezes você fala as coisas e você acha que não falou nada demais, mas quem ouviu, daqui a 10 anos, se perguntar assim, não sei, eu tô achando que você tá meio estremecida comigo, sabe que a pessoa fala, você lembra naquele dia que você tava com aquela roupa tal, naquele lugar? Foi isso que você falou comigo e eu tô magoado até hoje. E o que eu quero dizer para você nessa manhã de hoje aqui, a gente deve buscar o tempo todo, né? A gente deve zelar o nosso coração, né? Segundo a Bíblia, fala que a gente precisa zelar o nosso coração. Pois as palavras, elas primeiras, elas passam na nossa cabeça, vão para o nosso coração, depois que elas saem pela boca. E a gente deve zelar por isso no dia a dia, porque as nossas palavras, galera, elas refletem o que está dentro da gente. Se você tem coisa boa, se você tem prosperidade, você vai falar disso. Mas se você é uma pessoa que só reclama, murmura, você vai falar disso também. A gente, eu e você, que estamos nessa live de hoje, a gente foi chamado, sabe para quê? Para poder restaurar, não para destruir. Eu e você precisamos ser sal e luz na vida dos outros. Mas não luz só para brilhar, mas luz para poder iluminar o próximo. Tem alguém aí que está precisando de você, do seu talento, do seu conteúdo, das suas habilidades. É isso que Jesus ensina para a gente quando nesse versículo bíblico de Mateus. Eu e você, no dia a dia, a gente precisa buscar o tempo todo sabedoria, buscar humildade, buscar palavras sábias e, acima de tudo, perdoar. Né? A gente tem que usar palavras para edificar, usar palavras para contagiar e não para poder contaminar as pessoas. E a maioria de nós, às vezes, não pensa, né? E a gente solta algumas. E eu sou uma pessoa muito impulsiva, né? E eu brigo com qualquer um. Gente, quantas vezes eu briguei com a Martinha Gondim? Mas eu sou uma pessoa que eu esqueço muito rápido. Eu brigo agora, daqui a 5 minutos, vem cá, vamos falar de outro assunto e já vamos embora. Eu não guardo. Eu acho que quem nasceu no dia 21 de abril é assim. Você conhece alguém, Gina, que nasceu em 21 de abril? Eu e Gina nascemos no mesmo dia. Então, Raulino Sampaio também. Hoje vai ser uma festa essa live aqui, porque nós que somos de touro, a gente não é brincadeira, não. Deixa eu dizer uma coisinha para você, para a gente já finalizando essa live nossa. A reflexão diária, tá, que você precisa fazer, isso fala muito sobre como a gente está no dia a dia. A pergunta é, no dia a dia, você tem abençoado ou você tem amaldiçoado? No dia a dia, você tem contagiado ou você tem contaminado, né, com as suas palavras? Reclamações e críticas devem dar lugar para fé, para bênção, para otimismo, para declaração de prosperidade na vida dos outros. Galera, sabe qual que é o meu sonho? Eu vou falar para vocês um sonho meu, cara, mas sim, sonho mesmo. É que todo mundo que assiste a minhas lives, que não são Get, que chegassem a Get lá na extravagância do Panamá. E é possível, nós temos um ano ainda. Eu conheço pessoas que chegaram a Get em 6 meses, em 7 meses, em 8 meses. Então nós temos aqui 10 meses até a extravagância do Panamá. Então todo mundo que não é Get pode ser Get. Quem já é Get pode fazer um Get abaixo. Quem é milionário pode fazer quem sabe, um milionário abaixo. Quem é presidente pode fazer um presidente abaixo. É isso que eu quero que você entenda aqui. Então, vamos começar a tirar da nossa vida reclamação, murmuração, crítica e vamos dar espaço ali para fé, para bênção, para otimismo, para declarar prosperidade. Agora, para isso, eu e você, a gente precisamos de encher nosso coração de coisas boas, permitindo que a minha vida e a sua se torne um canal de bênçãos para os outros. Tem gente que precisa do nosso talento, tem gente que precisa da nossa habilidade. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com o que a gente tem? A gente está enterrando nossos talentos ou nós estamos duplicando e multiplicando? Uma coisa eu posso dizer para você, a minha palavra e a sua, ela tem poder, né? E a gente tem que usar esse poder com sabedoria. Não apenas para transformar a nossa realidade, mas para transformar a realidade de quem está em nossa volta. Então, deixa eu dizer para você, para a gente finalizar aqui com uma frase do pastor Júnior Rustirola. O homem de coração bom libera coisas boas, libera boas palavras. Eu queria que você pensasse nisso no dia de hoje. E ao longo do dia hoje, dá uma analisada naquilo que você fala. Anota aí. A gente tem uma boca para falar menos, para ouvir mais.
Então, ou seja, faz uma pergunta e ouve. Porque quando você faz pergunta, você descobre a insatisfação das pessoas em termos de saúde, em termos de bem-estar, prosperidade, a vida financeira, como está o relacionamento, as insatisfações das pessoas. E quando a gente descobre as insatisfações, a gente tem como oferecer uma oportunidade. Beleza? Hoje é a nossa live de número 1376. As lives estão gravadas no YouTube. A live de ontem. Que live aquela de ontem, hein, galera? Com os novos gadgets da Herbalife. Ana Clara e Marcos Vinícius. Foi uma live muito poderosa. Já está lá no YouTube, com muita gente já está seguindo lá no YouTube. Se você às vezes assiste as lives gravadas no YouTube, aperta o sinalzinho aí do sininho para receber a notificação, começa a se inscrever no canal. A gente começa sempre, antes de eu fazer a primeira pergunta para a Gina, eu estou aqui ó, com o caderninho arrumadinho aqui. A gente sempre começa a nossa live com uma frase do dia, tá? E a frase do dia é para você pensar nela, você refletir ao longo dessa semana e dos meses. E esse mês de agosto agora, eu vou falar muito de frases sobre liderança, tá? Ontem a gente falou sobre liderança, vou falar de liderança hoje de novo. E o que eu quero dizer para você hoje, que está nessa manhã, que grandes líderes, eles inspiram, não apenas comandam. Comandar é fácil. Agora, inspirar, vem comigo, olha o que eu estou fazendo, me acompanha. Né? Não é hora de empurrar as pessoas, mas está na hora de puxar alguém a chegar onde você chegou. Então, eu queria que você pensasse nisso. Grandes líderes inspiram, não apenas comandam. Hoje, nós temos ela, membro da equipe de milionários da Herbalife. Está na pegada. Eu acredito que daqui para 2026 o PIN de presidente vai chegar. Top Brasil de novos supervisores. Voltando na nossa live já pela terceira vez. Então, se prepare que a live de hoje vai ter muito conteúdo legal. Gina, obrigado por ter aceitado o convite. E a gente começa algumas perguntas básicas para as pessoas se identificarem com você. Fala pra gente, quando a Herbalife apareceu na vida de Gina Matos, quais eram as suas maiores satisfações naquela época? Bom dia, Wellington. Bom dia, meus amigos. Wellington, primeiro eu quero agradecer, né, você mais uma vez. Eu sempre falo, você e Tato são presidentes que fica até difícil quando vocês pedem alguma coisa para a gente dizer não. O não para vocês é mais difícil do que dizer para outras pessoas, né, por Obrigado. tudo que vocês se doam para nós, né, e para todos os distribuidores de todas as organizações. Isso é muito lindo de ver, né, de vocês. Então, muito obrigada, primeiro, né, do que tudo. O Wellington, quando eu conheci a Herbalife, eu tinha formado em administração de empresas, cheia de sonhos, desejo ardente para mudar de vida, mas naquela época eu me encontrava vendendo roupa. Eu vendia roupa na sacola durante 7 anos. Na época da faculdade eu comecei a vender e continuei vendendo, né? Eu gostava, Wellington, do que eu fazia, porque trabalhar com moda, viajava, mas eu estava insatisfeita, Wellington, com a minha perspectiva de futuro. Então, assim, eu pensava, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje, como que a minha vida vai estar nos próximos 7 anos? E quando a minha irmã, na época, a minha irmã chegou com essa oportunidade da Herbalife na nossa casa, eu nunca tinha ouvido falar da Herbalife, nunca tinha usado os produtos, mas minha irmã, quando ela estava conhecendo o modelo de negócio, ela estava conhecendo através de uma apresentação, como se fosse a gente aqui agora, né? Através de uma pessoa lá do Rio de Janeiro, né, faz parte da organização do presidente Daniel Henriques, que inclusive é nosso mentor, muito obrigada. E a minha irmã, ela me perguntou, Gina, o que é royalties? Eu estou conhecendo um negócio aqui, e o que é royalties? Naquele momento, quando ela falou royalties, eu tinha terminado a faculdade, já sabia basicamente que royalties é participação de lucros, é uma comissão que é para a vida inteira. E aí eu fui me chamando a atenção aquilo ali, e eu pensei, tudo que eu quero na minha vida, eu posso ter aqui nessa empresa, porque eu estava vendendo roupa e fazendo concurso público, porque eu queria uma estabilidade financeira. E a gente busca muito estabilidade, talvez muitos brasileiros, num concurso público. E eu estava naquela época inscrita em vários concursos e eu pensei, tudo que eu buscava em um concurso, que era a estabilidade financeira para o futuro, eu posso encontrar aqui na Herbalife através dos royalties, né, tendo uma rede de distribuidores, uma rede de supervisores, porque os royalties vêm a partir daí. Né? Ângelo até brinca, né? Nós namorávamos há 8 anos e meio, e assim,
eu tinha certeza que eu queria construir a minha família de forma mais sólida. E eu falei assim, a gente só vai poder oficializar realmente quando a gente tiver algo mais estável, mais sólido. E aí foi incrível que, através dos royalties, eu vi que eu realizei também um grande sonho, que foi me casar, né, ter o esposo que eu tenho, ter a vida que eu tenho, um filho maravilhoso. E é isso, Wellington. Basicamente é isso. Muito bem, galerinha. Para mim, eu só escrevi aqui duas coisas já. Uma é sacoleira. Tá cheio de gente que vende coisa aí fora. E você precisa contar essa história da Gina para alguém, sabia? Eu não sei. Eu imagino quando eu fui no meu primeiro evento da Herbalife, eu não imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei. Eu tinha sonhos, eu vi o plano de Marte, eu queria ser presidente, mas imaginar assim, vivendo isso, não. Né? Então eu queria que você pensasse hoje, faz uma listinha de 3 sacoleiras que você conhece, depois você manda assistir essa live gravada, beleza? Bem-vindo, meu filho Felipe Artuso. O Felipe hoje foi pro espaço sozinho, nem fui hoje de manhã. Terça e quinta agora eu vou ficar em casa para gravar vídeos. Para gravar vídeos sobre o negócio da Herbalife. Vou postar nas minhas redes sociais. Quem quiser usar, que use e fique à vontade. Gina, se você pudesse escolher a maior conquista que a Herbalife trouxe para você, qual foi? A maior conquista que a Herbalife me trouxe, né, foi algo que o dinheiro não compra. Que foi a liberdade de tempo para estar ao lado de quem eu mais amo. Né? Então, assim, hoje eu convivo muito, muito, muito com a minha família. Nós temos um filho de 13 anos, a gente está sempre presente, né, nas coisas do Antônio. Eu e o Ângelo, a gente vive literalmente uma vida de casal 24 horas juntos. Eu digo que essa é uma das maiores conquistas, é poder trabalhar ao lado do meu esposo. Né? A gente viaja juntos, Wellington. E isso é muito gratificante, porque a gente poder ter liberdade do tempo, né, ser dono da nossa própria vida. Porque muitas das vezes, o que é que acontece no mercado tradicional? Vamos imaginar, Wellington, que eu tivesse passado em um concurso público e o Ângelo também. E aí, o Ângelo trabalhava em um órgão e eu em outro. Então, férias, a gente não teria a liberdade, Wellington, de viajar e escolher as férias no nosso dia, no nosso tempo. Não, a gente precisava escolher, se planejar, escolher uma data, se planejar para aquilo ali. Então, a gente teria o quê? No máximo umas férias por ano. Sim. Aqui dentro da Herbalife, a gente tem essa liberdade de tempo. Tudo feito com planejamento, né, obviamente, mas a gente pode ser dono da nossa própria vida. E o tempo, Elton, é algo tão precioso que o dinheiro não compra. Então, você imagina, tem pessoas que ganham muito, mas muito, muito, muito dinheiro. Mas a gente sabe, Elton, que eles não têm tempo para usufruir do que a vida tem de melhor e que o dinheiro também poderia proporcionar. Verdade. Então, ontem, nós chegamos de João Pessoa, nós viajamos na sexta-feira para João Pessoa, chegamos ontem, ao lado do meu esposo, né, ao lado da minha irmã, que é minha patrocinadora, vivendo em família, com os supervisores, produtor, autoprodutor com a gente. Então, isso é muito gratificante. A gente poder estar ao lado de quem a gente ama, construindo um negócio, que o melhor de tudo que nós construímos nessa empresa chamada Herbalife, vai ficar para quem? Para quem mais a gente ama, que é os nossos filhos. Os royalties em vida é nosso, e quando a gente parte dessa vida para uma melhor, fica para os nossos filhos. Então, Wesley, são valores que o dinheiro não compra. Então, para mim, isso é uma das maiores conquistas aqui dentro dessa empresa Herbalife. Muito bom. Galerinha, 7 horas e 17 minutos, 128 pessoas na live. Para quem não conhece a Gina Matos, eu vou falar alguns fatos dela. A Herbalife lançou uma promoção alguns 3 anos atrás aí, que quem alcançasse ganharia uma viagem para Los Angeles conhecer a fábrica. E era aberto para todo mundo que podia que trabalhava com a Herbalife. E a Gina e o Ângelo foram o único casal do Brasil. Eles fazem parte da equipe de milionários e eles têm 6 linhas de supervisores ativos. Geralmente é só presidente que tem isso. Então, deixa eu dizer para vocês. Eu sou presidente e eu não tenho. Então, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Se prepare, porque a live de hoje vai ser muito abençoada com quem faz na prática. Gina, nós vamos começar a falar de recrutamento. E a pergunta é o seguinte. Se você perguntasse para mim agora, eu não tinha resposta para você, em referente ao meu negócio, tá? Porque eu não sei mesmo. Mas eu não sei se você sabe. Você sabe quantos distribuidores de primeira linha vocês têm cadastrado? Sim, nós temos no total de distribuidor, De supervisor, tudo.
Isso. Tudo, nós temos 127 primeiras linhas, que nós somos Daniel Henriques, bom dia, Daniel Henriques. Daniel Henriques, grande líder. 120 quanto? 27. Meu Deus do céu. Desses 127, Wellington, 104 são distribuidores, que são aquelas pessoas que ainda não conseguiram chegar no desconto máximo, que é o nível de supervisor. 15 são supervisores. Então, desses 15 supervisores, que são as pessoas que ganham acima de 50%, desses 15, 6 são ativos, né? Desses 15 supervisores, 6 são equipes mundiais, né? Que é um nível depois de supervisor. Depois de equipe mundial, nós temos o nível, né, o patamar de GET, nós temos 2 primeiras linhas no patamar de GET, e nós estamos construindo aí, né, os futuros líderes, porque realmente nós estamos bem alinhados, depois de tudo que nós vimos esse final de semana. Imagina, quantos supervisores você tem no total? Nós temos 23. 127 menos 104? Nós temos 23 supervisores. Assim. 23 supervisores de primeira linha. Uhum. Já gostei, hein, galerinha? Ó, quer aprender dos números? Já anota isso aí. Se eu fosse você, eu já meti o dedo no aviãozinho aí agora, galera. Mandava no mínimo para 10 pessoas, porque a live de hoje vai ser de alto nível. Até Daniel Henrique vai aprender aqui. 23 supervisores de primeira linha. Meu Deus do céu. Beleza. Gina, vamos lá. Que tipo de apresentação que você faz para poder cadastrar um novo distribuidor? Geralmente, qual é o tipo de apresentação? Wellington, nós sempre temos em mãos o kit de negócio. Nós temos, sempre nós temos, ou dentro do nosso espaço de vida saudável, ou dentro do carro, porque a gente não sabe qual é a oportunidade que vai aparecer. Por exemplo, nós somos a João Pessoa agora e nós levamos 5 kits cadastros conosco. Porque a gente pensou bem assim, se a gente tiver em algum lugar que possa surgir, fluir uma conversa, digamos, nessa conversa, a gente identificar que aquela pessoa gostaria de ganhar uma segunda renda. Eu vou lá, a gente vai lá e mostra que tudo começa através daquele kit de início, daquela aquisição. Então, a nossa apresentação, Wellington, ela é muito simples. Porque nós aprendemos com o nosso mentor, né, com o nosso presidente Daniel, que quanto mais a gente simplifica a comunicação com as pessoas, mais compreensão vai existir da parte delas. Então, a gente adotou, né, essa forma de apresentar com o kit de negócio na mão. Então, vamos supor, eu estou ali conversando com você, seja o meu cliente dentro do espaço de vida saudável, eu estou ouvindo, Wellington. Uma das habilidades que nós desenvolvemos nesse negócio foi aprender a ouvir mais as pessoas, ouvir a insatisfação em alguma área dela. Muitas das vezes, Wellington, a pessoa não está insatisfeita com a parte financeira. Ontem mesmo, nós em conversa com uma pessoa que até indicação do presidente Daniel, quando a gente estava voltando de João Pessoa, ele é de Recife, ali de Pernambuco, e como era caminho, nós marcamos e conversamos com ele, porque a gente já tinha encontrado com ele em alguma vez. E em conversa com ele, nós podemos ouvir, Wellington, que ele é super satisfeito, realizado financeiramente. Nós não podemos apresentar o nosso negócio para essa pessoa de forma o quê? Dizendo que é um negócio que ele vai ganhar bastante dinheiro. Não, a gente tem que ouvir. Então, a insatisfação maior do Ataúfo é o quê? Primeira coisa é usar os produtos para ele ter resultado. Ele está muito acima do peso. Só que aí, nessa conversa, ele é muito bem sucedido na área, a filha realizado assim com a família, a filha já é formada em medicina, o filho é engenheiro, a esposa, e nós ouvimos. Isso foi tão rápido, deve ter demorado no máximo 20 minutos. Mas aí o que acontece? O que eu vou oferecer? O que eu apresento para uma pessoa dessa? Eu já ouvi ele em conversa, eu já ouvi. Eu falei que primeira coisa, ele precisa cuidar de algo que o dinheiro não compra. Você é uma pessoa hoje, eu falando para ele, né? Você é uma pessoa hoje, Ataúfo, muito bem sucedido. Mas você tem convicção que hoje tem algo muito valioso que o dinheiro não compra?
Até pode comprar. Você pode ir num hospital melhor, você pode se alimentar melhor, se você tiver mais dinheiro. Mas, Ataúfo, é a nossa saúde. Hoje a gente busca viver melhor, não é viver mais. É viver mais e melhor, Wellington, porque as pessoas hoje, elas estão adoecendo, estão vivendo mais doentes. Então, Wellington, eu chego para a pessoa e falo isso. Eu vou ouvindo de acordo com a pessoa. Nesse caso do Ataúfo, nós vendemos um negócio grande para Ataúfo ontem. Então, como que nós vendemos? Nós vendemos para ele cuidar dele e ajudar mais pessoas, construir um legado. Eu falei bem assim, você imagine, você já é cadastrado, você já tem 25% nesse caso, né? Então, você pode aqui agora fazer o quê? Começar a usar os produtos na frente das pessoas e você, em conversa ali, se a pessoa perguntar que produto é, você vai automaticamente surgir venda. Por quê? Porque você está usando e quem usa confia e passa confiança no que fala. E depois você vai perguntar quem você conhece e gostaria de ganhar uma segunda renda, que você está responsável pela rede de distribuição aqui dessas bebidas funcionais. Então, eu escuto, eu apresento de forma muito simples. Nesse caso, ele já é cadastrado. Se ele não fosse, eu ia falar para ele o quê? Eu ia dizer, olha, primeiro passo é você começar através dessa caixa, desse kit. E aqui eu explico para a pessoa os benefícios que ele tem, que é o quê? Comprar os produtos na empresa com 25% a 50% mais barato, 25% a 50% mais barato para ele consumir e revender, se for o caso. E a outra opção, o outro direito dele, Wellington, é o quê? É ele construir uma rede de distribuidores, porque uma vez que eu sou distribuidor, que você é distribuidor, você pode cadastrar novas pessoas para também se tornar o quê? Distribuidor. E eu calo, Wellington. Eu calo. E eu escuto agora a pessoa que está na minha frente. E eu vou ouvir. E aí, Wellington, me diz, você entendeu? Tem alguma dúvida? Eu deixo a pessoa refletir, eu trago ela para o mundo dela mesmo. Então, isso a gente só consegue, Wellington, através de quê? De ouvir, ouvindo a pessoa. Então, nossa apresentação, ela é muito simples. Muito simples. Aí você fala bem assim, sim. E a partir daí agora, o que é que você faz? Cadastrou uma pessoa. Aí agora, como você faz para ativar, né? Gente, deixa eu falar por que eu quero perguntar fazer essa pergunta para a Gina. Porque eu tive no espaço da Gina há pouco tempo agora, levei uma pessoa lá, expliquei para ela sobre o negócio, a pessoa não cadastrou. Um minuto depois a Gina chegou e quando eu estava conversando, a pessoa já estava cadastrada e ainda já tinha comprado produto, né? Aí eu quero saber o que vocês fazem para ativar alguém para fazer o primeiro pedido ali. Perfeito. Boa pergunta. Que bom que você é um presidente que conhece bem a gente, que nós somos privilegiados de ter você na nossa vida, né? Na nossa rotina. Realmente aconteceu isso, pessoal. O Wellington levou uma pessoa, ele foi VIP da gente aqui em Aracaju, e o Wellington fez uma visita ao nosso espaço. Muito obrigada por todas as vezes que você vem em Aracaju, você nos visita. E aí, como que ativo, né? Como vocês já entenderam que a apresentação é isso. A pessoa diz, não, eu quero. Então, primeiro passo, vamos lá, você vai querer como? No Pix ou no cartão. Fazemos o cadastro da pessoa e depois, como ativar, né? Como a gente vai oferecer os produtos, porque ela depois dali, agora ela já pode comprar mais barato, de 25% a 50%, é uma escolha dela, né? E aí, eu estou ouvindo ela. No caso da pessoa que o Wellington nos apresentou, ela queria usar os produtos. Então, a gente já sabia, basicamente, quais produtos ela precisava, porque a gente já conhece os benefícios dos produtos, a gente já ouviu ela e ela já vê a necessidade da pessoa. E naquele momento a gente falou, pronto, agora que você já está cadastrada, vamos para o próximo passo. Vamos lá. Aí o próximo passo é o quê? Fazer o quê? O pedido. E aí a gente vai perguntar para a pessoa qual desconto ela quer, né? Qual ela quer. Geralmente, quando a gente apresenta, a pessoa geralmente diz o que logo? 50%, né? Assim? Eu até, ó, aqui foi com o Ataúfo, tá vendo, ó? Eu fiz até a escadinha aqui, ó. Tá vendo, ó, lá? Mesma coisa que a gente... E aí, eu, no caso da sua, fui lá, coloquei os produtos que ela precisava, né? Aí ela vai dizer, ela disse,
Pronto, esse valor deu. Não, vamos lá, esse valor deu tanto, você quer parcelar como? Vamos supor, Wellington, que deu um valor ali que deu próximo dela chegar para 35%. A gente chega para ela e fala bem assim, Wellington, vamos lá. Olha, a compra que você está fazendo aqui agora vai dar 25%. Você vai pegar um desconto lá na empresa de 25%. Se você aumentar mais alguns produtos, até repetir esses mesmos que você está me comprando, você já sobe para quanto? Para 35%. Qual é a vantagem disso, Wellington? A vantagem é o seguinte, é que você já vai ter 35% fixo. O que é isso, Wellington? Um produto desses aqui, quando acabar, você já vai pegar quanto? A 35%. Você não precisa mais fazer uma conta maior. E a outra vantagem, melhor do que toda, Wellington, essa é a melhor vantagem, é que toda vez, lembra que você tem 2 direitos? Sim. A outra vantagem, Wellington, é que toda vez que você trazer uma pessoa para ser distribuidor a partir de você, você ganha 10% de comissão da empresa. Sim. Aí o que que acontece? A pessoa já sai da nossa frente, Wellington, entendendo que ela pode trazer o quê? Gente. Novas pessoas também, gente também. Então vamos lá. No caso do Ataúfo, vamos pegar do cara de ontem, que é uma pessoa muito bem sucedida lá na região. Ele vai comprar, ele quer negócio, certo? Ele quer negócio, ele não quer só usar. Por mais que ele tenha já, ele é bem sucedido, mas ele quer negócio, ele entendeu que o negócio é bom. Então, vamos lá, Taúfo. Quais produtos eu sugeria você fazer o pedido? Aí vamos lá. Ele viu, Wellington, a gente consome muito produto. Ele viu na mesa, na hora que a gente sentou com ele, a gente já estava tomando, a gente fez uma garrafa, 1 litro grande de NRG, Herbal e Fibra. Na hora que ele sentou na mesa, nós sentamos na mesa, ele já pegou logo o produto e começou a tomar. E a gente falou assim, você não quer tomar com a gente? Ele falou, mas eu tenho um medo. Ele estava tomando um café. Ele falou, mas eu tenho um medo de tomar essas bebidas porque tem uma quantidade muito grande de cafeína. Eu falei, sério? Você tem medo da cafeína? Ele falou, tenho. Eu falei, você deveria ter medo dessa cafeína do café que você está tomando aí. Aí ele disse bem assim, é? Eu disse, a gente já consome há 15 anos. O Wellington, na hora, ele pegou o café dele e fez, sabe o quê? Colocou para o lado e disse assim, agora eu quero tomar isso aí de vocês. Show. Ele falou, vocês tomam há muito tempo? Eu falei, sim. Sabe quais são os produtos que o Ataúfo decidiu? Até a gente falou para o Daniel, eu falei, Daniel, fala com ele agora. Pergunta o que ele entendeu e achou. E agora, o próximo passo é só fazer o pedido. O Wellington, a gente falou para ele que os produtos, agora, o próximo passo dele agora, os produtos era aquele que ele estava consumindo. Era a fibra, era o NRG, era o Herbal, eram os produtos do Hype, que é o Leaf Top e o CR7, que são as bebidas que ele vai ter facilidade de quê? De venda. Porque ele vai usar na frente das pessoas e vai ser fácil e prático para ele ganhar dinheiro e as pessoas também copiarem. Ele falou que quer ter um espaço de vida saudável. Ele falou bem assim, Gina, aqui na minha cidade não tem espaço de vida saudável. Não tem nada saudável para a pessoa comer. As pessoas aqui estão assim como eu. Ele é bastante forte. Bastante mesmo. Tirei uma foto do antes e depois, fazer o antes e depois dele. E aí eu falei bem assim, olha, esse é o segundo passo. Abrir o espaço é o próximo passo. Vamos um passo por vez. Show, show. Então, basicamente é isso. Que a gente tá aqui. Aproveitar que você falou disso, de gente que vai abrir em outra cidade. Galerinha, deixa eu falar uma coisinha pra vocês aqui. 150 pessoas na live, 7 horas e 31. Vamos meter o dedo no aviãozinho todo mundo para bater 200, porque nós vamos falar de tanta coisa aqui hoje. Mas antes eu quero fazer um pedido para vocês. Na nossa live de ontem, a gente teve a Ana Clara. A Ana Clara, ela foi convidada pela Herbalife do Brasil para representar a Herbalife dentro de um concurso que está tendo dentro da ABVD. Então, ela fez uma postagem no Instagram dela em collab com a ABVD, porque a ABVD vai ver lá na postagem quem mais curtiu, quem mais comentou, quem mais compartilhou. E essa postagem eu coloquei lá no meu Instagram e também está no Telegram. Eu queria pedir para todo mundo aqui agora nessa live, você ajudasse a Ana Clara a ser a representante da Herbalife nesse processo. Aí vão todo mundo votar lá. Entra lá, compartilha, curte, comenta. Tá no meu Telegram, tá no meu Instagram, tem um link lá.
E se você ainda puder copiar esse link lá, que está no Telegram, e colocar nos seus grupos, mandar para todo mundo, vão fazer com que a Ana Clara seja a representante da Herbalife dentro desse concurso da BVD. Beleza? Vamos trabalhar todo mundo junto aqui. Gina, vocês têm feito um trabalho muito forte de desenvolvimento de organização, por isso que vocês são seis pedras, né? 6 supervisores ativos. O que vocês têm feito na prática? Wellington, nós ajustamos muito a nossa comunicação. Por quê? Porque, na verdade, a Herbalife, os princípios nunca vão mudar. Porém, Wellington, a gente precisa se adaptar ao que tem acontecido, né? Então, assim, as pessoas, elas têm buscado muito ter mais energia. Então, assim, as pessoas até elas não estão muito preocupadas com o peso. Eu sei que tem muita gente querendo emagrecer. Mas emagrecer não é de um dia para o outro. Sim. A gente sabe que levou um tempo para ganhar e vai levar um tempo para perder. Mas o que foi que a gente entendeu? Que o mercado das bebidas funcionais, ao longo desses 15 anos que temos de negócio, Wellington, ela deu um boom de um jeito que eu vou te contar. Você, como presidente, sabe muito mais do que eu que como foi difícil para a gente chegar na fase que nós chegamos. Sim. Porque o que é que acontece? É muito prático, Wellington. A pessoa pega ali uma garrafa, uma bebida e automaticamente ela já é ativada com a energia. As pessoas possam as pessoas estão perdendo de ganhar mais se demorar a entender que as bebidas funcionais elas podem ajudar a ganhar de 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 a mais durante o mês. Então, nós fizemos o quê? Nossa base é espaço de vida saudável. Nós temos uma rede com 34 espaços de vida saudável. Mas o que é que acontece? Foi com esse número aí que Daniel chegou a presidente, hein? Pois é, estamos seguindo os passos dele, calçando as botas e seguindo, né? Isso e aí, o que acontece, Wellington? A gente mudou. Então, o que a gente faz no nosso dia a dia? O que a gente... fizeram bastante essa pergunta para nós lá agora, esse final de semana de formação em João Pessoa, né? Porque como é a rotina... Desculpa. Como é a rotina, Gina, de vocês hoje? O que vocês fazem? Como é que é a agenda de vocês? O Ângelo até brinca comigo, ele fala bem assim, ele até brinca com as pessoas, ele fala, eu e a Gina parece aquele desenho, Pink e Cérebro, não sei se tu... a gente deita com a agenda do dia seguinte, desculpa, a gente deita com a agenda do dia seguinte. Não tem como, Wellington, a pessoa que ela quer avançar em qualquer área da vida, se ela acorda, ela não sabe o que ela faz. Sim. Isso é muito triste, você acordar todos os dias e pensar no que você vai fazer. Então, o que é que acontece? Vamos lá. A nossa rotina hoje, ela no dia a dia, ela é ajustada. A gente deita e acorda pensando nos royalties. Então, como é que a gente faz? A gente não perde oportunidade. Então, assim, nós temos um espaço de vida saudável. Se é dentro do espaço ou fora do espaço, a gente vende e a gente já vende aquele produto, seja um Leaf Toffee, Wellington, eu gosto muito do Leaf Toffee. Eu gosto muito de trabalhar com o NRG, entendeu? Por quê? Porque são produtos com todas as bebidas que você toma e automaticamente você já vê resultado. O Leaf Toffee é saboroso, você toma na hora, você já tem energia. Então, vamos lá. Eu sempre tenho dentro da minha bolsa. NRG, Leaf Toffee, eu tenho dentro da minha bolsa. Eu estou conversando com a pessoa, seja dentro do espaço, ela só toma os produtos. Ela não conhece ainda o Leaf Toffee. Olha, só toma os produtos, só toma os 3 copos. Raramente isso acontece hoje dentro dos espaços. Sim. A pessoa ia ali tomar somente 3 copos. Raramente acontece. Mas ainda tem pessoas conservadoras que só querem aquele produto e a gente precisa respeitar. Nós temos uma boa desculpa agora para, na nossa agenda diária, falar do Leaf Toffee e abacaxi. Então, a gente aproveita tudo que a Herbalife lança, as oportunidades, as promoções, para no nosso dia a dia, Wellington, aonde a gente está, a gente lida com pessoas. A gente lida com gente. Então, a nossa rotina é o quê? 100% eu penso nos royalties.
Então, eu estou ali conversando com uma amiga, eu falo no Instagram, ou falo no WhatsApp, ou um a um, e eu começo a falar do benefício, digamos, de um produto, ali em conversa com ela, aquela pessoa que toma ali só os 3 copos, eu vou falar do Licitoff. Aquela pessoa que está ali, que digamos, eu estou em conversa com ela, e ela me falou que não vai comprar o Licitoff porque não tem o quê? Dinheiro. E muitas das vezes acontece isso mesmo. Não, Gini, Sim, eu sim. até gostaria de usar mais produtos. A gente deve botar nossa cabeça para pensar mais no negócio. A gente, durante muito tempo, nós pensamos muito nos espaços somente. Vender e falar dos espaços, nós temos que continuar. Porque a gente sabe que os espaços ele é uma ferramenta que ela é a base. É uma base sólida, que a pessoa que não sabe o que fazer no dia seguinte, ela vai para o espaço. Mas vamos lá, a gente tem que pensar no negócio. E aí, a nossa rotina é basicamente isso. A gente pensa muito no negócio, Tá. aonde A a gente pergunta que eu quero saber é a seguinte: quando você vai num espaço de alguém do seu grupo, por exemplo, quando a gente pergunta aqui em desenvolvimento de organização, quando você chega lá para ter um supervisor seu aí, você tem 20 e tantos supervisores aí, o que trabalho que você faz ali para desenvolver a organização? Wellington, do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. Quando eu saio do nosso espaço, ou digamos, de eu trabalhar o meu volume pessoal, se eu chegar num espaço de um supervisor, se eu estiver falando com alguém, uma linha de um supervisor, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa. Do jeito que o mesmo negócio que eu faço, é o mesmo negócio que o meu supervisor faz, que o meu Ok, equipe faz, que o ok. meu guest faz. Eu estou dentro do espaço de vida saudável de um desses meus supervisores. Eu estou ali conversando com ele. Ou chegou alguém. Não importa. Toda vez que eu estou com ele, eu tenho que mostrar para ele que ele está ali dentro do espaço, mas ele tem que pensar na liberdade do tempo. Eu vendo para eles o que eu vivo. Sim. Eu vendo para eles a ideia de todo cliente que entra ali dentro, ele tem que pensar no quê? Que é um possível supervisor. Sem ser um erba chato. Porque ninguém gosta daquelas pessoas que ficam 100% falando a mesma coisa. Por isso que a gente precisa ler mais, a gente precisa ouvir mais, a gente precisa ouvir mais áudios. Por quê? Numa conversa e outra da pessoa com aquele cliente, você vai falando de assuntos, de outros assuntos, mas com a intenção, Wellington. Eu estou falando com aquele meu supervisor, transferindo para ele a visão que está dentro de mim, e eu transfiro isso para ele com clareza para que ele faça a mesma coisa com o dele. E Show. aí você me pergunta, Gina, se você estiver lá dentro do espaço e tiver cliente, o que é que você faz? Porque eu tenho que mostrar para o meu downline, para o meu supervisor, como é que eu faço na prática. Por quê? Não adianta a teoria eu falar, tal. Não, mas ele tem que ver a minha ação, ele tem que ver. E eu faço a mesma coisa com o cliente. Eu escuto, eu falo, entendi, olha, você já está aqui, como você conheceu esse espaço? Nosso mentor, quando a gente foi fazer o curso lá no Rio, ele falava bem assim, escuta o cliente. Porque assim, você pergunta, qual é a pergunta que tu tem que fazer para aquela pessoa que chegou no espaço? Como você conheceu esse espaço? Porque você vai saber se o seu espaço está sendo indicado, se Sim. os clientes estão gostando da lista estão indicados, essa pergunta é para isso. Para saber se os clientes estão gostando do seu atendimento, do espaço. Aí você pergunta, como você conheceu esse espaço? Ah, foi fulano que me indicou. Pronto, você já sabe, já é um ponto ali positivo, né? Ah, eu ia passando e vi algo aqui e associei que era Herbalife porque eu já sou cliente. Ah, eu vi uma postagem no Instagram. Ah, eu vi, enfim, moro aqui no bairro. Pois é, ali, Wellington, eu estou ouvindo a pessoa e eu já vou puxando dela. Mas você trabalha com o quê? Gina, Ah, só para me entender aqui, vocês criaram um padrãozinho que é isso que você está falando, que você faz no seu espaço, e vocês pegaram essa cultura e colocaram nos espaços de vocês. Teoricamente, todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa. deveriam, né? Mas nem todo mundo faz. Não, mas a ideia é essa. Aham, É porque para você ter 6 linhas de supervisores ativos, tem alguma coisa aí, porque não é normal. Se a gente pegar aqui no Brasil hoje, sei lá, eu não sei se no Brasil tem 100 pessoas, no Brasil inteiro, que tem 6 linhas. Não sei se tem 50 pessoas no Brasil inteiro que tem 6 linhas de supervisor ativo.
Então, é isso que eu quero entender. Como é que você leva essa cultura para os seus downlines? Wellington, quando nós entramos, lembra, vamos lá, porque eu entrei, o motivo, né? Nós temos que ter um Sim. motivo. Porque o motivo é que, Royalties. né? Foi os royalties. Então, os royalties, eles vêm de quê? De pessoas. Os royalties vêm de pessoas que se tornaram um distribuidor, que se tornaram supervisores. Ele não vem da venda. Ele Sim. não vem da minha venda. Então, eu tenho que vender. Eu sempre fiz meus 2.500 pontos para eu ganhar 5.000 reais. Essa cultura nós temos transmitido, embutido na mente deles, dos nossos distribuidores. Por que, que eu tenho que fazer 2.500 pontos depois que eu chego a supervisor? Porque é simples. Porque você tem que ganhar seu dinheiro. Por que, que eu tenho que fazer? Você tem que comprar e revender para você ganhar os seus 50%, que não foi o primeiro motivo, o primeiro motivo que você entrou. Então, vamos lá. Se a pessoa, ela vende 2.500 pontos hoje, Wellington, ela vende. Eu não estou falando que é feito com distribuidor. Não estou Certo. falando dessa composição. Eu estou falando da venda. Wellington, ela tira, no mínimo 5.000 reais. Ou mais. Ou Ou mais. mais, ou mais. Né? Então, a gente transfere essa clareza para eles e, digamos, essas 6 primeiras linhas, eles vieram desse entendimento, Ok. dessa clareza. Não sei se eu fui. Não, já respondeu para mim já. O que você vende para todo mundo é que o cara, o que ele vai fazer lá, não sei, mas ele precisa vender 2.500 pontos, ele ter no mínimo 5.000 de venda, só de vendas ali, e ele ser ativo dele e entrar no jogo. Exatamente. Ok? Beleza. Próxima pergunta. Vocês foram reconhecidos agora como top de patrocinadores de novos supervisores. O que vocês fazem depois que a pessoa cadastra para ele ser um supervisor? É, desde o início, vamos pegar a história do Ataúfo, que foi o rapaz lá, a indicação do Daniel, do presidente do Daniel Henrique. Nós fomos lá, conversamos com ele. Daniel falou bem assim: fala com o Ataúfo, olha que responsabilidade. Um presidente, nosso mentor, querendo ver como de fato a gente tem colocado em prática tudo que ele tem nos ensinado. Ele falou bem assim: Gina, fala com o Ataúfo, faz com ele do mesmo jeito que você faria se fosse uma pessoa que chegou da sua indicação. Fomos lá, sentamos, quebramos o gelo, ele já era cadastrado, tornou supervisor. Certo? Tornou supervisor. Comprou ali o volume ao decorrer do mês. No mês que vem, virou supervisor. Qual o próximo passo dele ser supervisor? Se ele já chegou no nível de 50%, ele tem 2 direitos. Ali já está fixo a compra quando ele fizer de um produto. Quando ele entra para o negócio de fato, quando ele entra para a Herbalife, ele precisa entender que existe sempre um próximo passo. Existe sempre um próximo passo. O bom desse negócio da Herbalife é que a gente tem sempre um próximo passo. Precisamos saber qual é o próximo passo. Todos nós só avançamos quando a gente sabe qual é o próximo passo. E quais são os números que temos que fazer no próximo passo. Você é um presidente, você sabe muito mais do que nós, que quando a pessoa sabe o que ela está fazendo, isso é libertador. E para onde quando ela sabe o que está fazendo e para onde está indo, isso é libertador. Quando você me perguntou aí, quantas primeiras linhas você tem? Nós estudamos o nosso negócio. Nós sabemos quantas pessoas nós temos. Então, isso você tem que saber. O próximo passo meu é o quê? Meu próximo passo é 126 mil pontos a partir de supervisor até o terceiro nível. Isso eu tenho que conhecer. Tem que estar claro o meu próximo passo. Como é que eu quero ir para 7.500 royalties? Como é que eu quero ir para presidente? Se eu nem sei quais são os números do próximo passo. Então já anota, pessoal. Anota. O meu próximo passo é o qual? O do supervisor é ser um supervisor que eu Wellington ativo. Então eu chego para ele e falo: olha, agora o seu próximo passo é ser um supervisor ativo. E o que é um supervisor ativo? Um supervisor ativo é uma pessoa que movimenta, que compõe um volume dentro de um mês de 2.500 pontos. Quando você faz isso por 4 meses consecutivos, aqui você se torna o quê? Uma equipe mundial.
Então, eu mostro para ele que existe sempre um próximo passo na escada do sucesso da Herbalife. Foi assim que nós aprendemos com o nosso mentor e seguimos fazendo até hoje. A gente até brinca, né? Eu e o Ângelo, a gente fala bem assim. O Daniel, a gente hoje liga para o Daniel, para a gente, ele é o nosso mentor, ele foi o nosso professor. Muitas das vezes ele vinha em Sergipe, colocava em prática, a gente ligava para ajustar o que a gente estava fazendo. Então, hoje, Wellington, é com muita clareza que a gente coloca em prática tudo que nós aprendemos com ele. E com vocês. Gina, beleza. Então, a gente entendeu aqui que o passo, o mais importante para todo mundo aqui, quando cadastrar alguém, é falar assim, ó, tem um próximo passo. E tem um próximo passo, e tem um próximo passo, e tem um próximo passo, e direcionando a pessoa para o próximo passo. Se você é novinho de Herbalife, você não sabe ainda qual é o próximo passo, te sugiro, pede ajuda para o seu patrocinador acima e fala assim, ó, explica para mim, para essa pessoa aqui, qual é o próximo passo. Beleza? Vamos lá, a gente tem aqui 10 minutos. Eu quero falar de 2 assuntos ainda. Primeiro, vamos falar de um, na verdade, vou concentrar aqui tudo num assunto só. No final de semana passado, agora, vocês teve um evento da organização do Jaime da Martinha Gondim, um evento de liderança, tá? E eu queria que você trouxesse para a gente aqui alguns pontos desse evento. Mas antes de falar dos eventos, do evento em si, dos aprendizados ali, inclusive você fica à vontade para pegar o seu caderno de anotação e olhar se for preciso, que foi algo muito recente, fale para mim do glamour, porque a Tatiane foi, eu não fui, que eu tinha um outro compromisso aqui, já estava agendado muito tempo, eu não consegui ir. Mas eu sei que tem um glamour. A Martinha mora numa cobertura de 700 metros quadrados, faz uma festa na casa dela. Fala para mim desse glamour primeiro, antes da gente entrar no que você mais aprendeu lá. Wellington, é surreal. É surreal ver, tocar em algo que foi construído 100% com esse negócio. É surreal. A Martinha e o Jaime, eles desenvolveram uma liderança que, assim, é incrível a inspiração que temos com aquele casal. O Wellington, desde quando nós chegamos, já é inspirador você chegar num condomínio extremamente luxuoso que você já começa da portaria até você chegar no salão de festa. Então, assim, todos os detalhes muito bem pensados. Wellington, como a pessoa, ela precisa ir acompanhando a mentalidade, ela vai acompanhando o moço. Então, Wellington, você acredita que o nosso almoço, ela colocou glitter dourado comestível? Fiquei sabendo que até geleia de damasco. Tem noção, geleia de damasco. Eu fiquei sabendo. Wellington, você imagina, pessoas que nunca, talvez, não, talvez pelo dinheiro, sabe, Wellington? Porque, lógico, você pode ali Eu comprar nunca comi geleia de damasco. Eu também nunca tinha comido. Mas, enfim, o Wellington, tudo tão rico, tão lindo, o apartamento, desde como é que eu posso dizer, Wellington? Desde a entrada da porta, aos detalhes, riqueza de tudo que você vê por onde ela passou. Na verdade, eu até brinquei, né, com todo o nosso time que estava lá. Eu falei, esse apartamento, essa mansão, né, digamos assim, da Martinha, ela é como se fosse um museu para mim, porque ela vem trazendo uma história aqui dentro. Ela traz uma história, cada detalhe tem uma história. Então, muito rico foi para mim. Eu saí de lá, já é a segunda vez que eu vou, e saí assim, Wellington, tão agradecida a Deus pela vida deles. E a única coisa que nós pedimos para eles é que Deus dê saúde e vida longa. E a gente está muito assim, próximo deles, né? Porque eles poderiam nem estar ali, o Jamil de Israel, para cá, né? Aquela coisa toda. Enfim, Imagina, eu só não vi a sua foto no jantar de presidentes. Mas você pode ir no próximo ainda. Daniel Henriques, você não é fraco não, viu, Daniel Henriques? Tava vendo lá você no jantar de presidentes, hein? Gina, vamos lá. Se você pudesse pegar agora o evento em si, foram 2 dias, uma imersão com os maiores líderes da organização do Jaime e da Martinha. Só pessoas altamente produtivas e pessoas que estão chegando com um pensamento de crescimento.
Se você pudesse pegar os pontos principais ali e trazer para a gente, quais seriam? Ai, Wellington, acho que já falei tanto, né? Mas vamos lá. Não, eu quero Wellington, saber desse evento, porque eu não fui e eu não gastei hospedagem nem passagem, e eu sei que não tinha custo do evento, mas aí eu quero aprender sem ter ido lá. pronto, vamos lá. Primeira coisa que vai ficar esse ensinamento para sempre a partir daqui agora na formação dos futuros líderes. Apresentação pessoal. Eles já iniciaram o evento assim. Eles iniciaram ensinando os novos supervisores, Wellington, a se apresentar. Tu tem noção? A pessoa novinha acabou de cadastrar, porque eles abriram. Na verdade, essa é uma formação. Você sabe que ano passado, né, não tinha isso do novo supervisor, tá lá. Então, eles formaram o Wellington desde que praticamente ainda um distribuidor, né? Porque a pessoa tem 15 dias, um mês que qualificou supervisor, ele ainda praticamente é um distribuidor. O Wellington, então, assim, eles realmente, de fato, foi uma formação. Então, assim. Como é a apresentação pessoal, então? Vamos lá. Eles ensinaram a pessoa a contar rapidamente o que é que ele faz dentro da Herbalife. Porque muitas das vezes a pessoa chega na frente do outro e fala bem assim, vamos supor, eu tenho bastante tempo que não te vejo. Tu é meu amigo e tem bastante tempo que a gente não se vê, né? Nascemos no dia 21 de abril. Enfim, começamos uma conversa. O Wellington, quanto tempo que eu não lhe vejo? Você tem feito o quê? O que é que você faz? Poxa, tu faz o quê? O que é o comum da pessoa responder? Eu faço Herbalife. Sim. Mas o que é fazer Herbalife? Eu sou da Herbalife. Mas você é o quê? Um funcionário da Herbalife? O Wellington, ali, como eles ensinaram a gente a se apresentar, é o seguinte. Por exemplo, o que é que a gente faz? O que é que nós dentro da Herbalife fazemos? Se a gente encontrar um amigo ou uma amiga, o que é que a gente diz que a gente está fazendo eu mesmo durante 15 anos? Então, eu aprendi que, na verdade, eu tenho o quê? Eu montei uma rede de distribuição, né? Então, eu sou responsável por uma rede de distribuição de bebidas funcionais, né? De produtos sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose. Fica mais claro, Wellington, porque, assim, as pessoas não sabem dizer o que é que elas fazem dentro da Herbalife. E outra coisa, Wellington, sabe outra coisa que me chamou a atenção? Ele ensinou a pessoa a se apresentar e ensinou o Wellington a quê? Eles chamaram os novos para ensinar, certo? Aí depois, Wellington, olha que coisa incrível que eles fizeram. Eles chamaram, sabe quem? Os patrocinadores dessas pessoas para saber se eles entenderam, se eles aprenderam a se apresentar também. Ou seja, eles ensinaram ao novinho que está chegando como se apresentar e ensinou os patrocinadores dessas pessoas como se apresentar também. Olha que bacana. E como que ensina os patrocinadores a apresentar também? A mesma coisa, porque os patrocinadores só têm mais tempo que aquele novinho. Mas seja, então, para qualquer pessoa, não importa se ele tem 1 mês, 2 meses ou 10 anos, é uma boa apresentação, é que eu sou responsável por uma rede de expansão de uma rede de bebidas, de produtos de nutrição, alimentação saudável, coisas assim. O que é que de fato nós fazemos dentro da Herbalife? Exatamente isso. Ai, ai. Muito bom. Gina, tá bom, primeiro ponto, esse. Segundo ponto, Wellington, foi eu falei da importância da liderança, que isso para mim assim deixou muito, muito claro a atitude do líder, né? Digamos, um líder, as características do líder, o líder tem que ser flexível, né? O líder, ele tem... deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui, Wellington, mais algumas coisas, porque como você me autorizou... Você como líder dá vontade de matar algum distribuidor? Lógico que dá. Tá bom. Eu pensei que era só eu, Tá bom. Mas depois eu penso, se eu matar, 2 coisas acontecem. Bem-vinda, Tatiele de Piauí, Bahia. Bem-vinda, Tatiele, à nossa live. Pode falar. Então, Wellington, o líder, ele tem que ter resiliência, ele tem que ser flexível.
O líder, ele tem que liderar pelo exemplo. O líder tem um vocabulário diferente. O líder cuida da ambiência. Um líder que está ali no meio de pessoas, falando de pessoas, não é líder. Líder não fala de pessoas. Fala de ideias. Fala de ideias, de projeção. Foi tudo que nós vivemos esse final de semana. Então, eles ensinaram para a gente que o líder ele tem que ajustar a mentalidade, tem que cuidar dessa ambiência. Outra coisa que eles ensinaram, né? Foi a. Ai, Wellington, essa aqui eu achei incrível. Quando ele falou bem assim, Wellington, a pessoa, ela não está sem dinheiro. Quando a pessoa fala bem assim, eu estou sem dinheiro. Não, ela não está sem dinheiro. Ela está simplesmente sem o quê? Pessoas. Ela não está tendo cliente. Ela só está sem dinheiro porque ela não tem o quê? Ela não tem. Deixa eu pegar só como eles falaram. Resumindo, pessoas e gente resolve todos os nossos problemas. Sem dinheiro significa, olha, eu anotei aqui, eles colocaram assim, sem dinheiro significa você estar sem pessoas consumindo o produto e sem pessoas fazendo o negócio. Olha que lindo, né? Mas quando o 100 é com S, né? E para fechar, Wellington, eles fizeram uma dinâmica, né, sobre quais são as suas maiores dificuldades que te impedem de crescer em seu negócio. Eles fizeram 2 perguntas. Quais são suas maiores dificuldades que te impedem de crescer em seu negócio? E a outra pergunta foi, o que você acredita que pode ser feito para solucionar? Incrível, foi show de bola. Então, isso aí é pessoal, só que ela fez em grupo. Ela fez em grupo, ela pegou as pessoas, assim, a gente se juntou com pessoas que a gente não conhecia e nós fomos responder para nós e depois nós fomos discutir entre nós. E unânime, Wellington. Quais são as suas maiores dificuldades? No meu grupo, a unânime foi procrastinação e falta de disciplina. E foi muito rico. Então, basicamente, foi incrível. Somente quem viveu, né? A gente sentiu muito sua falta lá, mas a gente tentou entender o máximo. Foi muito melhor, Gina, sem eu lá. Não foi não. Foi não. A gente precisava que você tivesse. Você sabe que eu falava sempre com você, falando que eu estava sentindo sua falta. A Tati deu um show de treinamento para nós. Gente, mas... fala em Tati, deixa eu contar uma notícia triste. Ontem faleceu a Mini, a cachorrinha da minha casa depois de 18 anos. Ontem tava um luto aqui em casa. Imagina bem alguém que durante 18 anos... Não sei se a galera aqui lembra das lives, né? Que a Mini subia na mesa, ficava na cadeira aqui, participando das lives. E ontem Mini virou uma estrelinha, então a gente tá muito triste aqui em casa. A gente não deixou de fazer live por causa disso aí. Gina, para finalizar, como que você vê os próximos 10 anos do seu negócio Herbalife? Ai, Wellington, eu vou respirar. Eu vejo ainda mais, através desse negócio, liberdade de tempo, mudando cada vez mais a vida das pessoas. E as pessoas entendendo que o nosso negócio, possa até existir negócio melhor aí fora, mas o nosso negócio ele é simples e nós estamos fazendo algo que vai ficar para sempre, para as próximas gerações. De fato, é uma missão. É como eles falaram lá. O líder, ele se apega a uma missão. O líder, ele não se apega ao ganhar dinheiro. É o que a gente aprendeu nesse final de semana. E eu estou com o coração muito grata a Deus, a vocês, líderes, presidentes, por todos os ensinamentos, por todas as horas investidas em nós, para nos elevar ao nível de enxergar um futuro surreal. Muito agradecida por tudo, muito obrigada. Que Deus te abençoe, né? Eu sei que realmente o negócio da Herbalife vai ser cada vez mais promissor. Para quem está chegando agora, de fato, é um momento que já está muito, muito preparado. Né? As pessoas, um mercado gigante. Só precisamos de pessoas líderes, de pessoas que realmente entendam que isso aqui é um negócio muito próximo.
Antes de eu agradecer a Gina, dois recadinhos. Galera, entram lá no meu Telegram ou no Instagram e votem lá na Ana Clara para ser a empreendedora do ano representando a Herbalife, beleza? Amanhã é a nossa live sobre expansão de negócio. Nós vamos falar é uma live que a gente faz com slides. Então, aqui com slides no Instagram. Então é hora de recrutar. Vamos chamar muita gente para assistir a live de amanhã. A gente fala um tema antes, depois a gente vai falar sobre recrutamento com apresentação de negócio. Gina, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Gina, eu não aguento mais ver você na equipe de milionários. Wellington, eu vou resolver esse problema. Eu lembro quando você iniciou essas lives. Resolve, sabe por quê? Eu não sei se é pior ver você na equipe de milionários ou não ver meu amigo Daniel Henriques como presidente executivo. Executivo, né? Ô, Wellington, obrigada. Nós vamos resolver esse problema. Está em Los Angeles contigo lá. Realmente, o presidente nos fez assim reacender dentro de nós. E de lá para cá a gente ficou incansável, imparável, né? E a gente volta com toda certeza, com toda clareza que o nosso dia vai chegar. Wellington, eu não poderia encerrar essa live aqui, né, mandando um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo, mandando, de fato, do nosso coração para o nosso coração foi essa live. Agradecer aos nossos distribuidores que estão aqui, aos familiares, né, que estão aqui. Eu tenho certeza que tem uma pessoa aqui com 90 anos, que é a avó de Micaele, que está me assistindo. Eu quero mandar um beijo para ela, que eu amo demais. É uma cliente há 14 anos, então isso nos enche, né, o nosso coração de amor, de gratidão que a gente está contribuindo para a vida das pessoas. E por a neta dela ter dado um sim, né, há 14 anos, que ela hoje tem uma saúde melhor, que tem uma vitalidade melhor. E isso não tem preço, Wellington. Olha como é simples o nosso negócio. A gente só precisa ter amor para dar. E com isso. Verdade. Galerinha, Gina, muito obrigado. Até amanhã, 7 horas da manhã, aqui na live Café com o Presidente. Obrigadão, Gina. Fica com Deus. Dá um abraço no Antônio e no meu amigo Ângelo Passos. Obrigada. Um abraço em todos também aí. Tchau, tchau.